São vários assuntos importantes, claro que você é o nosso convidado especial. Para começar, o Ministério da Justiça e Segurança Pública assinou uma portaria que regulamenta o uso da força policial durante as abordagens. Ao todo, 3 medidas foram detalhadas, dentre elas a criação de um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força que vai fiscalizar se esses agentes, se as polícias estão cumprindo as determinações estabelecidas pelo governo. Além disso, os órgãos de segurança também terão de publicar de forma periódica informações sobre o número de pessoas mortas e feridas em decorrência de ações policiais. Por fim, ficou decretado que os agentes só poderão utilizar armas de fogo ou algemas como último recurso, em caso de risco pessoal. Então, o governo vai fiscalizar policiais e limitar o uso de armas de fogo. Nelson Kobayashi, com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Koba, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. A gente tem tratado da regulamentação das abordagens já há alguns dias. Agora a portaria foi liberada pelo ministro Lewandowski. Chama atenção e talvez surja aí uma onda de insatisfação por parte dos governadores, esse colegiado, um comitê que será criado para monitorar justamente os policiais que, em tese, são geridos, são administrados pelos estados. O que a gente pode esperar? Bem-vindo. Muito boa noite, Caniato. Boa noite a todos que nos acompanham nos Pingos nos Is, aos colegas de bancada. Essa questão envolvendo as polícias, o uso da força policial, os equipamentos que devem ou não utilizar os policiais, os protocolos, tem gerado muita discussão, porque isso, em regra, é competência do Estado que é o gestor da Polícia Civil e da Polícia Militar, conforme diz a nossa Constituição, o seu artigo 144, mas já há um bom tempo há um esforço muito grande para que essas regulamentações, essas normatizações sejam federalizadas. O Ministério da Justiça parece gostar dessa ideia de levar para Brasília as regulamentações das polícias. A gente já tinha visto há pouco tempo o decreto que trata justamente desse uso da força policial e agora a portaria que regulamenta esse decreto. Vamos nos lembrar que tanto a portaria quanto o decreto são espécies normativas unilaterais, impostas do Poder Executivo. Isso não passa pela discussão da sociedade, isso não passa pelo Congresso Nacional, isso não passa pela discussão daquele que a população escolheu para ser o seu representante em relação às leis, o deputado e o senador. Portanto, do ponto de vista da norma, é uma norma frágil, é uma norma que não representa democraticamente a vontade do povo. É essa sim que deve ser respeitada. E, por enquanto, a vontade do povo, estabelecida na Constituição da República, é de que os estados são os responsáveis pela segurança pública. É por isso que muitos governadores têm criticado esta atuação do Ministério da Justiça. Uma atuação que usurpa a competência, que usurpa a função, que usurpa as decisões dos chefes maiores das polícias dos estados, que são os governadores. E mais do que isso, usurpa com uma espécie de chantagem institucionalizada. Nessa portaria, assim como já constava no decreto, há a previsão de que para acessar boa parte do dinheiro público, em alguns casos, é necessário que se cumpra as regras impostas não pelos chefes das polícias, os governadores, mas pelo Ministério da Justiça.